Aonde está na Bíblia? Quem é o católico que nunca ouviu isso, que atire a primeira pedra? Aonde está na Bíblia a instituição do papado? Aonde está na Bíblia que nosso Senhor Jesus Cristo deu poderes ao Papa, deu autoridade, uma autoridade especial ao Papa? Aonde está na Bíblia? E aí muitos muçulmanos perguntam isso. Aonde está na Bíblia que Jesus é Deus? Aonde está na Bíblia Jesus dizendo que é Deus? Afinal, eles acreditam que Jesus seja um profeta, mas não que ele é o Deus que se fez carne e habitou entre nós, né? E a questão do papado é uma pergunta que ocorre mais por conta dos protestantes. Mas aí eu também pergunto, aonde está na Bíblia que tudo precisa estar na Bíblia? Será que a Bíblia fala sobre esse tema? Tudo isso a gente vai ver hoje e amanhã. Serão 2 aulas, ou melhor, essa aula vai ser dividida em 2 partes, porque é um conteúdo realmente bastante longo, e ele vai servir para introduzir o curso que a gente vai começar depois disso, chamado Crise Ariana, a tempestade que quase afundou a barca de Pedro. A crise ariana, ela foi a maior crise da Igreja Católica desde a sua fundação por Nosso Senhor Jesus Cristo até o Vaticano II. Ela ocorreu no século IV, levou praticamente todos os bispos da época à apostasia. Só que para poder mergulhar na história da heresia, na história da crise, a gente precisa primeiro se armar com a verdade, que é a fé da Igreja. Por isso eu trago essas 2 aulas, explicando sobre o Papa, o papado em geral, a diferença entre o Papa e os demais bispos, o poder de declarar dogmas, a divindade de nosso Senhor Jesus Cristo, tudo isso mostrando aonde está na Bíblia. E como eu falei, aonde é que está na Bíblia que tudo precisa estar na Bíblia? A Bíblia diz que tudo precisa estar lá? A gente vai ver na aula de hoje. Eu sou o Iago, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Quem estiver vendo já pela nossa plataforma do curso, muito bem-vindos ao curso. A aula de hoje e de amanhã serão abertas, vão ser uma exposição teológica, mostrando tudo isso sobre aonde está na Bíblia, e as demais aulas, as do curso fechado, aí sim, elas vão entrar na história da crise ariana, tratando sobre o reinado de Constantino, o concílio de Nicéia, as batalhas de Santo Atanásio contra os hereges, a queda do Papa Libério, enfim, toda a trajetória da crise ariana até ela ser finalmente resolvida e a heresia ser expurgada da igreja. Tudo isso a gente vai estudar no curso. Mas hoje vamos tratar então de teologia. E para iniciar, peçamos a intercessão daquela que é a Santíssima Virgem, Mãe de Deus e da Igreja, corredentora do gênero humano e medianeira de todas as graças. E também peçamos a intercessão de Santo Atanásio, bispo escolhido por Deus, para ser aquele por quem, mesmo em meio à apostasia do alto clero, o próprio Papa da época, a promessa de nosso Senhor Jesus Cristo de que as portas do inferno jamais prevaleceriam contra a sua Santa Igreja Católica, permaneceria firme como a rocha sobre a qual ela foi edificada. Então rezemos em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santo Atanásio, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom, para conseguir enfrentar a heresia e compreender por que especificamente a heresia ariana trouxe tantos problemas à igreja, a gente precisa conhecer a fé da igreja, conhecer o que é a verdade. E qual é a fé da igreja? Bom, para responder isso, a gente vai recorrer a uma oração que é a própria profissão de fé da igreja, que está aparecendo aí na tela. Então vocês podem acompanhar junto comigo, que é o Credo Niceno-Constantinopolitano, composto justamente em resposta à crise ariana, uma resposta definitiva, aprofundando assim o símbolo dos apóstolos, que já era um credo muito antigo na igreja, mas ela é ainda mais detalhada para não deixar dúvidas sobre aquilo que a igreja crê desde o tempo dos apóstolos. E ela é assim: creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio em um só Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Por ele todas as coisas foram feitas, e por nós homens, e para a nossa salvação, desceu dos céus.
e se encarnou pelo Espírito Santo no seio da Virgem Maria, e se fez homem. Também por nós foi crucificado sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado. Ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai. E de novo há de vir em sua glória para os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida, e procede do Pai e do Filho. E como o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Ele que falou pelos profetas. Creio na Igreja, una, santa, católica e apostólica. Professo um só batismo para a remissão dos pecados e espero a ressurreição dos mortos e a vida do mundo que há de vir. Amém. Bom, e aí vocês podem me perguntar, mas Iago, essa sempre foi a fé da Igreja? E como eu disse antes, sim, essa sempre foi a fé da Igreja, mas nem sempre teve elaborada dessa forma, estruturada dessa forma como a gente acabou de ver. Antes disso, ela tinha uma fórmula mais simples, que era o símbolo dos apóstolos, onde se reza: creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho e nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Santíssima Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu aos infernos, ressuscitou ao terceiro dia, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Como vocês puderam ver, é um credo mais simples. Ele não detalha tanto a questão da divindade de Cristo. Esse detalhamento só justamente, como eu disse, em resposta ao arianismo. Desse modo, portanto, a gente vê que a Igreja ela tende a elaborar documentos formais contendo anátemas a quem os contrariar. Inclusive, na primeira formulação do credo niceno-constantinopolitano, quando era recém o credo de Nicéia, continha anátemas contra quem fosse contrário à fé da Igreja e exposta. A Igreja costuma fazer isso quando algum ponto da fé começa a ser questionado. Então funciona como uma resposta, como um anticorpo. Quando tem um vírus tentando destruir o corpo, a gente tem os anticorpos trabalhando. Isso são uma resposta da Igreja contra as heresias, contra os vírus que tentam destruir o corpo de Cristo, que é a Santa Igreja Católica. Bom, para explicar isso de uma forma bem prática, digamos que tu recebeu do teu pai um relógio, é uma herança, e tu teve vários filhos em vida. E tu quer deixar para um filho específico aquele teu relógio. Só que outro dos teus filhos começa a dizer que aquele relógio tem que ser dele. Então, como é que tu faz para resolver isso quando tu já não estiver mais aqui? Tu deixa ainda em vida um testamento, tu deixa por escrito um documento dizendo qual é a tua vontade, para que não possam dizer depois que tu disse uma coisa, que tu disse outra, tentar manipular as coisas que tu disse. Não, tá por escrito. Só que na Igreja a dimensão disso é muito maior, porque ela é a fiel depositária da verdade revelada. A Igreja tem o dever de guardar a fé, proteger ela e propagar ela ao mundo inteiro, anunciando que só Jesus é Deus. Assumiu a pobre natureza humana, morreu na cruz pelos nossos pecados, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, donde virá novamente para julgar os vivos e os mortos, e que não há salvação fora da sua Santa Igreja Católica. E sobre esse tema, que é o ensinamento presente na Igreja desde sempre, extra ecclesiam nulla salus, fora da Igreja não há salvação, vale pontuar algumas coisas. Em primeiro lugar, esse ensinamento é bíblico, porque conforme está escrito no Evangelho segundo São Marcos, capítulo 16, Jesus ordenou aos 11 apóstolos: ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Ou seja, se alguém me anuncia o Evangelho, mas eu escolho não assumir ele na minha vida, ou seja, se eu escolho continuar vivendo sem observar o Evangelho, eu vou ser condenado ao tormento eterno do inferno. Isso foi o próprio Jesus quem disse. E aqui é importante a gente analisar o que significa crer. Ensina São Tiago no capítulo 2 da sua epístola que a fé sem obras é morta. Ou seja, de nada adianta tu acreditar que Jesus é Deus e em todos os dogmas da Igreja, se isso não for transposto por teu modo de viver. Por quê? Porque até o diabo sabe que Jesus é Deus. E mais,
Ele conhece de cor e salteado todos os dogmas da igreja e sabe que eles são verdadeiros. Apesar disso, ele está no inferno e jamais vai ser redimido. Portanto, ela só tem valor se nos transforma, se ela molda o nosso estilo de vida, fazendo de nós imitadores de Cristo. Sede santos como o vosso Pai que está nos céus é santo. É isso que nos ordena Jesus, conforme o capítulo 5 do Evangelho segundo São Mateus. E alguém poderia questionar, mas por que eu tenho que ser católico? Afinal, todas as ditas denominações cristãs não pregam o Evangelho? É uma pergunta de fato válida. Só que a resposta a ela é não. Porque cada uma dessas seitas heréticas interpreta o Evangelho à sua própria maneira. E desse modo, cada uma delas prega uma doutrina distinta em relação aos demais. Ora, se eu e tu, a gente olha para a mesma árvore, mas eu digo que ela é uma macieira e tu diz que é um coqueiro, no mínimo um de nós vai estar errado. Talvez os dois, mas pelo menos um de nós vai estar errado. Só que, para salvar a tua vida, é necessário que tu coma uma maçã. E tu come um coco, tu vai morrer. Então, se tu sabe que é necessário comer uma maçã, mas alguém está te dizendo que aquela árvore dá coco, tu não vai comer aquilo ali. E tu vai morrer. Então não adianta só dizer que acredita em Jesus. Porque tu tem que acreditar no Jesus verdadeiro. Não em diferentes interpretações. Ah, o meu Jesus é uma macieira, o meu Jesus é um coqueiro. Qual é o Jesus de fato? É o Jesus que fundou a igreja ou não? É o Jesus que está na Sagrada Eucaristia ou não? É o Jesus que nos ordena ouvir aquilo que a igreja nos ensina, ouvir aquilo que o Papa diz ou não? Eu tenho que ouvir o meu pastor e não o Papa. Só que para que tu possa crer em Jesus de fato, saber o que é a verdade, porque não adianta pegar um livro, se cada um tem uma leitura diferente, uma coisa é a verdade, como a gente acabou de ver. Não adianta tu pegar a Bíblia e interpretar da tua própria maneira, porque tu pode estar interpretando errado. E só a Igreja Católica pode te dar a verdadeira interpretação da Sagrada Escritura e te dizer quem de fato é nosso Senhor Jesus Cristo e o que tu deve fazer para ser salvo e ir para o céu. E por que isso? Porque foi dela que Cristo fez a fiel depositária da verdade revelada. E foi ela que ele incumbiu de propagar essa verdade aos 4 cantos do mundo. Afinal, ela é a sua esposa. E vocês podem me dizer, tá bom, Iago, tá bom. Mas como que a gente vai saber que a Igreja Católica é verdadeira? Bom, para começar, vamos descartando. A gente já sabe que nenhuma das seitas heréticas fundadas há 5, 10, 100, 500 anos pode ser a Igreja verdadeira. Afinal, como é que uma seita fundada 1500 anos depois de Cristo, 2000 anos depois de Cristo, poderia ser a igreja verdadeira? Não, tem que ser alguém que nos transmite a verdade desde que Cristo esteve no mundo, correto? Então a gente descarta todas essas seitas heréticas que vivem tendo desavenças doutrinais e nenhuma conversa com a outra, que são uma verdadeira Babel, cada um falando uma língua diferente, inventando um Jesus diferente, um Deus diferente. Todos os deuses delas são falsos, nenhum Deus delas é o verdadeiro Jesus. Então resta pra gente olhar para as igrejas mais antigas. É lógico. A gente tem que olhar para aquelas igrejas fundadas durante o período dos Santos Apóstolos. Só que mais do que isso, para que a gente possa ter ainda mais certeza de qual é a igreja verdadeira, para que a gente possa compreender com melhor clareza os ensinamentos de Cristo, a gente tem que fazer como ensinou Santo Irineu, bispo de Lyon, que foi discípulo de São Policarpo, bispo de Esmirna, o qual foi discípulo de São João Apóstolo, que escreveu o Evangelho segundo São João, que escreveu o livro do Apocalipse, teve as revelações na ilha de Patmos, que conviveu com nosso Senhor Jesus Cristo, reclinou a cabeça sobre o peito de nosso Senhor Jesus Cristo na última ceia, e esteve ao lado de Nossa Senhora na crucificação, e recebeu de Cristo a ordem para receber Nossa Senhora como sua mãe. E desse modo, Cristo confiou, através dele, que era o único representante dos bispos, Cristo confiou a sua mãe como mãe da igreja inteira. Bom, então Santo Irineu, na sua obra Contra as Heresias, escrita no século II, ele nos diz que, com efeito, com a Igreja de Roma, por causa da sua mais alta origem, deve concordar toda a Igreja, isto é, os fiéis de todos os lugares, porque nela, na Igreja de Roma, se conservou a tradição que vem dos apóstolos. Portanto, a gente vê que desde o princípio do cristianismo,
A sé de Roma, fundada pelos divinos apóstolos Pedro e Paulo, tem a primazia de guarda e ensino da verdade frente a toda a Igreja de Cristo, que é a Igreja Católica. Lembrando sempre que católico vem do grego katolikos, que significa universal, ou seja, todos não só podem, como devem fazer parte dela, porque ela é a única via de salvação que nos foi legada por Cristo. E como o próprio Jesus pediu ao Pai em oração na noite em que ele seria entregue nas mãos dos judeus, é nela que deve residir a unidade dos cristãos, os quais devem ser pastoreados pelo vigário de Cristo, que é o Romano Pontífice, o Papa, conforme a gente acabou de ler em Santo Irineu, e cuja fonte bíblica a gente vai ver mais adiante. Embora nem tudo aquilo em que a gente deva crer precise constar na Sagrada Escritura, como a gente também vai ver ainda hoje. E um ponto aqui só para elucidar, eu falei em igreja de Roma, as igrejas mais antigas. Quando a gente fala em igrejas no plural, a gente está indo dentro do âmbito da Igreja Católica, e como vocês puderam ver na própria frase de Santo Irineu de Lyon, há diferentes igrejas, mas todas elas compõem uma única grande igreja. Essas igrejas são as igrejas locais, que nós hoje comumente chamamos de dioceses. Todas elas fazem parte da Igreja Católica, que é o corpo de Cristo. E nós somos os seus membros. Só um parêntese. Bom, desse modo a gente viu que só a fé católica pode salvar as almas. Mas então, como fica a questão daqueles que viveram antes da vinda de Cristo? Ou daqueles que nunca tiveram a oportunidade de ouvir o Evangelho, mesmo tendo nascido após a vinda de Cristo ao mundo? Sobre aqueles que viveram antes, mais especificamente sobre os justos do Antigo Testamento, o Catecismo Maior de São Pio X, ele nos ensina que Santo Abraão, São Moisés, São Davi, Santo Isaías e assim por diante, todos eles foram salvos por conta da fé que tinham no Cristo que havia de vir. Era uma fé explícita em nosso Senhor Jesus Cristo antes da sua encarnação, porque eles sabiam que ele viria ao mundo e criam nele. Desse modo, embora eles estivessem impedidos de ser membros materiais da Igreja Católica, porque naquela época não existia ainda a possibilidade de tu ser batizado do modo formal, com água, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ainda assim, por conta do seu desejo, da sua fé em Cristo, do seu desejo de cumprir em tudo a vontade de Deus, que se manifestava nas suas boas obras, eles receberam aquilo que Santo Tomás de Aquino chama de batismo de desejo. E por isso eles foram salvos. E agora, quando eu falar sobre as pessoas que nunca ouviram o Evangelho, eu vou explicar o que é o batismo de desejo. Só que antes de entrar neles, é bom a gente falar sobre a questão judaica, porque alguns podem dizer, mas esses profetas do Antigo Testamento eram judeus, então os judeus também são o povo escolhido de Deus e vão ser salvos por isso, mesmo que não creiam em Cristo? Não. São Paulo nos responde isso. Em primeiro lugar, antes de entrar na carta aos Gálatas, já deixo, que é o que eu vou mencionar aqui, já deixo elucidado que o judaísmo do Antigo Testamento não é o judaísmo do Novo Testamento. E São Paulo, ele vai nos mostrar isso em Gálatas, no capítulo 3, quando ele diz que ao prometer abençoar Abraão e a sua descendência, Deus não estava se referindo aos descendentes consanguíneos de Abraão, ou seja, aos judeus, mas ele estava se referindo à descendência de Abraão, no singular. E qual é essa descendência? O próprio São Paulo nos responde: apenas Cristo é a descendência de Abraão. Por isso, São Paulo ensina que a promessa de Deus a Abraão é dada àqueles que creem em Jesus Cristo, ou seja, católicos, porque pelo batismo todos nós nos tornamos filhos de Deus, de modo que já não há judeu nem grego, não há servo nem livre, não há homem nem mulher, pois todos somos um em Cristo. Assim, se sois de Cristo, sois a descendência de Abraão, diz São Paulo, os herdeiros segundo a promessa. Ou seja, o judaísmo do Antigo Testamento, a religião do Antigo Testamento, a religião dos profetas, não é a religião daqueles que hoje se dizem judeus. Porque como nos ensina o livro do Apocalipse, aqueles que hoje se dizem judeus, na verdade não o são. Eles são uma sinagoga de Satanás. Por quê? Nosso Senhor responde, quando no capítulo 8 do Evangelho segundo São João, os judeus dizem para ele que são descendentes de Abraão. E diante disso, Jesus concorda. Mas quando eles falam que são filhos de Abraão, Jesus diz, se sois filhos de Abraão, fazeis as obras de Abraão. Mas agora procurais matar-me, a mim, que vos disse a verdade que ouvi de Deus. Abraão nunca fez isto. Vós fazeis as obras de vosso pai.
A isso os judeus retrucam: nós não somos filhos da fornicação, temos um pai, que é Deus. Então Jesus responde: se Deus fosse vosso pai, certamente me amaríeis, porque eu saí e vim de Deus. Vós tendes por pai o demônio, e quereis satisfazer os desejos do vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio, e não permaneceu na verdade, porque a verdade não está nele. Quando ele diz a mentira, fala do que é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. O que é de Deus, ouve as palavras de Deus, e por isso vós não as ouvis, porque não sois de Deus. Ou seja, o próprio Cristo fez a distinção entre descendente e descendência. Uma coisa é tu ter o sangue de Abraão, outra coisa é tu ter a fé de Abraão. E os únicos que têm a fé de Abraão são os católicos. Ou seja, aqueles que não creem em Cristo não são o povo de Deus. Eles não são o povo escolhido. Eles não têm a salvação. No Antigo Testamento, quando Cristo ainda não tinha vindo, os justos criam no Cristo que havia de vir. Porém, agora Jesus já veio. As promessas já se cumpriram. A promessa já se cumpriu. As profecias já foram cumpridas em Cristo. Portanto, ele mesmo diz: se vocês me recusam, vocês recusam a quem me enviou. Vocês recusam o Pai. Vocês não adoram o Deus de Abraão, vocês servem a Satanás. Portanto, o judaísmo moderno não tem nada a ver com a religião do Antigo Testamento. Mais uma vez, como diz o livro do Apocalipse, no capítulo 2, versículo 9, e capítulo 3, versículo 9, o judaísmo atual é a sinagoga de Satanás. São João Crisóstomo irá ainda mais longe, quando, no século V, ele disser que a sinagoga não é nada senão um covil de ladrões, um prostíbulo e a morada dos demônios. Mas Jesus ele não para por aí. Em outro momento, no Evangelho segundo São Mateus, no capítulo 21, Jesus ele entra no Templo de Jerusalém, tá? E começa a ensinar. Então ele é confrontado pelos príncipes dos sacerdotes e pelos anciãos do povo. Durante esse confronto, esse enfrentamento que eles têm, em dado momento Jesus conta para eles a seguinte parábola, conhecida como parábola dos vinhateiros homicidas. Havia um pai de família que plantou uma vinha, cercou-a com uma sebe, cavou um lagar e edificou uma torre. E tendo-a arrendado a lavradores, deixou o país. Vindo o tempo da colheita, enviou seus servos aos lavradores para recolher o produto de sua vinha. Mas os lavradores agarraram os servos, feriram um, mataram outro e apedrejaram o terceiro. Enviou outros servos, em maior número que os primeiros, e fizeram-lhes o mesmo. Enfim, enviou seu próprio filho, dizendo: hão de respeitar meu filho. Os lavradores, porém, vendo o filho, disseram uns aos outros: eis o herdeiro, matemo-lo e teremos a sua herança. Lançaram-lhe as mãos, conduziram-no para fora da vinha e o assassinaram. Pois bem, quando voltar o senhor da vinha, que fará ele àqueles lavradores? Responderam-lhe: mandará matar sem piedade aqueles miseráveis e arrendará sua vinha a outros lavradores, que lhe pagarão o produto. Jesus acrescentou: nunca lestes nas Escrituras, a pedra rejeitada pelos construtores tornou-se a pedra angular. Isto é obra do Senhor e é admirável aos nossos olhos. Por isso, digo-vos, será tirado de vós o reino de Deus e será dado a um povo que produzirá os frutos dele. Aquele que tropeçar nesta pedra, far-se-á em pedaços, e aquele sobre quem ela cair, será esmagado. Ouvindo isso, os príncipes dos sacerdotes e os fariseus compreenderam que era deles que Jesus falava e procuravam prendê-lo, mas temeram o povo, que o tinha por um profeta. Bom, nessa parábola, Jesus faz uma analogia que é nítida. Quando ele fala dos lavradores para quem a terra foi arrendada, ele está falando dos sacerdotes, daqueles que deveriam guiar o povo hebreu. Só que eles não fazem bem o seu trabalho. Deus ele envia profetas, que são esses servos, e os matam. Isso aconteceu na história de Israel. Quando Deus enviava profetas, eles matavam os profetas. Então Deus enviou o seu próprio filho, e aí Jesus está se referindo a si mesmo. E o que os lavradores, os chefes dos sacerdotes, fazem? Eles matam o filho do dono da vinha. E eles mesmos dizem qual tem que ser a sentença.
matar esses lavradores e dar a terra a outras pessoas. Então Jesus diz para eles, exatamente, vocês, judeus, não são mais o povo de Deus. Eu vou tirar a eleição de vocês e dar a outro povo, que é a Santa Igreja Católica. E isso já está prefigurado no Antigo Testamento na passagem de Esaú e Jacó, quando Esaú, por ser o primogênito, deveria receber do seu pai Isaque a bênção da primogenitura. Mas Jacó, ele compra o direito de primogenitura e passa à frente de Esaú. Então é ele quem acaba recebendo a bênção no lugar do seu irmão. Isso é uma prefiguração. Esaú é uma prefiguração dos judeus, do que ocorreria com os judeus. E Jacó é uma prefiguração da Santa Igreja Católica. Eles perderam a bênção por própria iniciativa. E todos, de qualquer povo, de qualquer língua, homem ou mulher, pode agora ser o que é um só, a Santa Igreja Católica, aberta a todos. Todos aqueles que se arrependerem de seus pecados e quiserem dela participar, recebendo o batismo e vivendo os 10 mandamentos de nosso Senhor. Certo, mas e quanto àqueles que nunca ouviram falar em Jesus? Bom, no caso de uma pessoa que durante a sua vida inteira jamais tenha recebido o anúncio do Evangelho, e que isso não seja por sua culpa ou negligência, mas sim por um impedimento intransponível, como no caso de alguém que cresceu e passou a vida toda em uma tribo completamente isolada do restante do mundo, sem acesso à internet e sem possibilidade de contato com pessoas fora dali. Se apesar disso, essa pessoa creu na existência e na justiça de Deus e desejou ardentemente fazer a vontade de Deus, tendo agido de acordo com a lei natural, essa pessoa, mesmo sem saber, desejou ser católica, porque essa é a vontade de Deus, que todos sejamos católicos. Desse modo, essa pessoa recebeu aquilo que, como a gente mencionou antes, é chamado de batismo de desejo, que é quando a pessoa verdadeiramente deseja ser batizada, mas algo a impede de receber o batismo na sua forma ordinária. Com isso, ela se tornou um membro espiritual da igreja, ou seja, ela se ligou à alma da igreja, embora não ao seu corpo, que foi o caso dos justos do Antigo Testamento, que a gente estava falando anteriormente. De modo que ela pode sim ser salva, mas não apesar de estar fora da igreja. Não. Ela pode ser salva justamente porque ela fazia parte da igreja, ainda que por conta de um desejo implícito dela, ou seja, que fugia ao seu entendimento explícito. E é aí que difere com relação aos justos do Antigo Testamento. Logo, a salvação dela segue atrelada à Igreja Católica, porque como ensinaram tantos grandes mestres da Igreja, como São Cipriano de Cartago no século III, Santo Agostinho no século V e São Pio X no século XX, apenas para citar alguns, fora da Igreja Católica não há salvação. Bom, e retomando agora o que a gente falava então sobre a Igreja, enquanto guardiã, protetora e propagadora da verdade, que é sim absoluta, a Igreja, desde o tempo apostólico, sempre se utilizou de duas vias para espalhar o Evangelho, sendo a primeira a mais antiga, que são o ensino oral e o registro escrito. E isso está inclusive registrado nas Sagradas Escrituras, quando na segunda carta de São Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 2, versículo 15, o apóstolo ordena: Itaque fratres estate, et tenete traditiones, quas didicites, sive per sermonem, sive per epistolam nostram. Ou seja, portanto, irmãos, permaneçam firmes e se apeguem às tradições que vós aprendestes, seja por sermão, seja por epístola nossa. Então, há duas formas de ensino e elas basicamente compõem os pilares da fé católica, que são a Sagrada Tradição e a Sagrada Escritura. A Sagrada Escritura é a Bíblia e a Sagrada Tradição é todo o ensinamento que é feito através dos séculos, que não está registrado necessariamente na Sagrada Escritura. E o terceiro pilar é o Sagrado Magistério, cujo dever é guardar e transmitir a verdade que nos foi legada tanto através da Sagrada Escritura quanto através da Sagrada Tradição. Eles não inventam nada, eles só transmitem o que sempre foi. E bom, como a gente acabou de ver então nessa passagem, nem tudo aquilo que é verdadeiro está contido na Sagrada Escritura. Existem verdades que não estão lá. Apesar disso, tudo aquilo que está na Sagrada Escritura é verdadeiro. E por que isso? Bom,
Tudo que está na Sagrada Escritura é verdadeiro porque ela é a palavra de Deus. E Deus é a verdade. E é ontologicamente impossível que da verdade saia uma mentira, porque isso contrariaria a natureza de Deus. E por que é que nem tudo aquilo que é verdadeiro está na Bíblia? Bom, a própria Bíblia nos responde isso, quando no capítulo 21, versículo 25 do Evangelho segundo São João, o apóstolo afirma: Sunt autem et alia multa quae fecit Iesus, quae se scribantur per singula, nec ipsum arbitror mundum capere possi eos, qui scribendi sunt libros. Isto é, e há muitas outras coisas que Jesus fez, que se fossem escritas uma a uma, suponho que nem mesmo o mundo inteiro seria capaz de conter os livros que deveriam ser escritos. Ou seja, não tem como tentar capturar nas linhas de um ou de quantos livros forem a verdade, porque ela é infinitamente maior do que o intelecto humano. Ora, se Deus é o Criador e nós somos as criaturas, não tem como a gente compreender no todo a Deus. É impossível. Ele é maior do que nós. Porém, tudo aquilo que é necessário que a gente saiba e compreenda para poder ser salvo, tudo isso está registrado nas Sagradas Escrituras. Como o mesmo Evangelho, dessa vez no seu capítulo 20, versículos 30 e 31, nos diz, abre aspas, muitos outros prodígios fez ainda Jesus na presença de seus discípulos, os quais não foram escritos neste livro. Estes, porém, foram escritos a fim de que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais a vida em seu nome. Porém, só quem pode nos dar o reto entendimento sobre o conteúdo das Sagradas Escrituras é o Sagrado Magistério Católico. Bispos em comunhão com o sucessor de São Pedro, o Papa. E esse ensinamento ele se dá de forma inequívoca quando esses bispos invocam sobre si o carisma da infalibilidade para proclamar um dogma. Ou seja, como a gente viu no início, quando eles veem a necessidade de pôr por escrito algo que desde sempre foi verdadeiro, mas que por alguma razão começou a ser questionado, requerendo assim que os sucessores dos santos apóstolos usem da sua autoridade para defender a verdade revelada que lhes foi confiada por nosso Senhor Jesus Cristo. E de igual modo, também o Santo Padre, o Papa, tem poder para proclamar um dogma. Só que isso só se dá em situações excepcionais, que é o que nós chamamos de ex cathedra, e é algo que ele pode fazer por iniciativa própria, diferentemente dos bispos. O Papa sozinho pode fazer isso, tem o poder e autoridade para isso. E tanto a proclamação de um dogma por meio de um concílio ecumênico, e ecumênico aqui leia-se não o ecumenismo moderno, do indiferentismo religioso, não, mas sim a reunião de todos os bispos do mundo. Então, tanto os bispos reunidos nesse concílio ecumênico, quanto o Papa de forma unilateral, o poder que eles têm para proclamar um dogma está contido já na Sagrada Escritura. Em primeiro lugar, vamos falar então sobre o Papa, e depois a gente vê a diferença em relação aos bispos. No Evangelho segundo São Mateus, no capítulo 16, quando, após Jesus questionar os seus apóstolos sobre quem as outras pessoas pensavam que ele era, e os apóstolos responderem, uns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros que é Jeremias ou algum dos profetas, ou seja, dando a entender que as pessoas viam Jesus como um profeta ressuscitado e não como Messias, e aqui ressuscitado não no sentido da ressurreição de corpo glorioso, mas sim como as pessoas que Jesus mesmo trazia de volta à vida e que depois iriam morrer novamente. Bom, frente a isso, Jesus questiona diretamente aos apóstolos, e vós, quem dizeis que eu sou? A isso, Simão, tomando a frente dos demais, toma a palavra e afirma, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ou seja, ele reconhece que Jesus é o Messias esperado e que fora prometido pelo Pai desde que Adão e Eva cometeram o pecado original no Jardim do Éden, conforme o relato do livro do Gênesis, capítulo 3. E diante dessa resposta de Simão, Jesus responde, bem-aventurado és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foram a carne e o sangue que te revelaram isso, mas sim o meu Pai que está nos céus. E eu te digo que tu és Pedro, que significa pedra, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. As portas do inferno jamais prevalecerão contra ela. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desatares sobre a terra será desatado nos céus. Nessa passagem, a gente acabou de ver que Jesus muda o nome de Simão para Pedro, o que ao longo da Bíblia significa que Deus está dando uma missão especial para aquela pessoa.
e dá a ele ainda, promete que dará a ele as chaves do reino dos céus, as chaves do seu reino, para que ele seja o seu administrador na terra. Assim como em Isaías 22, Deus fez de Eliassim, filho de Eucias, o mordomo do palácio real, dando a ele a incumbência de administrar os negócios reais. E é interessante notar como Jesus faz uma escolha muito precisa de palavras para que não haja dúvidas do que está sendo feito ali. Porque em Isaías 22, versículo 22, pela boca do profeta, Deus diz: "Porei a chave da casa de Davi sobre os seus ombros. Ele abrirá e não haverá quem feche. Fechará e não haverá quem abra." Ou seja, esse acontecimento do Antigo Testamento foi uma prefiguração da instituição do papado feita por nosso Senhor Jesus Cristo no Novo Testamento. São praticamente as mesmas palavras. E isso também define muito bem a natureza do papado. Pedro, e posteriormente quem viesse sucedê-lo, não é rei, porque só Jesus é o rei. Em vez disso, Pedro é o vizir ou mordomo-mor do rei. Portanto, assim como Eliassim não era rei, mas administrava a casa do rei, o Papa não é Cristo, mas é o vigário de Cristo, que administra a igreja até o que o Senhor Jesus volte em sua glória para julgar os vivos e os mortos. Porém, um dia São Pedro tinha que morrer. Então o cargo de mordomo-mor do reino de Deus acabaria junto com ele? O mesmo texto de Isaías 22 também nos traz essa resposta. Não, o cargo não acaba com a morte daquele que o ocupa, porque compõe a estrutura administrativa do reino. Desse modo, assim como Eliassim foi posto em seu cargo em substituição ao antigo mordomo, chamado Sobinã, e mais tarde outro substituiria, também o posto de vigário de Cristo, muito mais elevado que o de mordomo em um reino terreno, deve permanecer até a volta de Cristo. Mas a passagem de Isaías ainda vai além, com Deus afirmando que ele assim, ao assumir como mordomo, seria, abre aspas, como pai para os habitantes de Jerusalém e para a casa de Judá. Ou seja, o Papa, cuja palavra tem origem no termo grego papas, que significa pai, deve ser justamente isso, um pai para os habitantes do reino, o povo de Deus, que somos nós, os católicos, que assumimos esse lugar outrora ocupado pelos judeus, mas que perderam a sua eleição quando assassinaram o Deus de Abraão, conforme a gente viu o próprio Jesus Cristo falando. Bom, então as Sagradas Escrituras elas não deixam dúvidas sobre a instituição do papado por nosso Senhor Jesus Cristo, e nem sobre a extensão da sua autoridade e poder. E além das passagens que a gente acabou de estudar, a gente poderia ir além, citando outras, como por exemplo João 21, quando Jesus manda Pedro apacentar suas ovelhas, que somos nós, o rebanho de Cristo, os fiéis da Santa Igreja Católica. Ou então eu poderia falar do capítulo anterior, João 20, quando São João, mesmo chegando à entrada do Santo Sepulcro à frente de São Pedro, visto que João era mais jovem e por isso tinha mais vigor do que Pedro, ainda assim ele não entra, deixando que Pedro passe à frente dele. Por quê? Porque João reconhece a autoridade e primazia que foram dadas a Pedro pelo próprio Cristo, quando ele o fez chefe dos demais apóstolos. O relato de Mateus 16 que a gente acabou de analisar. Ou eu poderia ainda comentar o capítulo 2 do livro de Atos dos Apóstolos, quando, no dia de Pentecostes, depois do Espírito Santo descer sobre Nossa Senhora e sobre os santos apóstolos, São Pedro, tomando a frente dos demais apóstolos, prega publicamente, com autoridade, em nome de toda a igreja, acusando os judeus de terem matado a Cristo e anunciando que, apesar disso, ele ressuscitou, nesse que foi o primeiro discurso público, o primeiro sermão feito pela igreja. Mas eu não quero me alongar demais, porque a gente ainda tem mais coisa para tratar. Então vamos ver agora na Bíblia aonde que está o poder dos bispos e qual a diferença em relação ao Papa. Qual a diferença dos outros bispos em relação ao Papa? O que é dito sobre o poder e autoridade que eles têm para, quando em comunhão com o Santo Padre, poder proclamar dogmas durante um concílio ecumênico, como que foi feito em Nicéia, no ano 325, que é de fundamental importância para a história da Igreja e que será estudado no nosso curso. Bom, no capítulo 18 do Evangelho segundo São Mateus, capítulos à frente de quando Cristo instituiu o papado, nós vemos que Jesus, estando reunido com seus apóstolos, disse a eles, abre aspas, tudo que ligardes sobre a terra será ligado no céu, e tudo que desatardes sobre a terra será desatado no céu. Ou seja, ele estendeu aos demais apóstolos o poder de proclamarem dogmas quando estiverem reunidos e em comunhão com o Papa,
Haja vista que São Pedro também estava ali e foi o único apóstolo a receber esse poder de forma individual e antes de todos os outros. Além de, juntamente a isso, só ele ter recebido o encargo de se tornar o mordomo da igreja, que é o reino de Deus, do qual ele receberia as chaves para administrar esse reino, administrar a igreja, até o que o Senhor volte na sua glória para julgar os vivos e os mortos. Então tem essa grande diferença entre o poder dado, o encargo dado a São Pedro e o que é dado aos demais bispos. É menor o papel dos outros bispos. São Pedro tem não apenas a primazia, como ele tem uma função, uma distinção única dentre todos os bispos. Mas, bom, Jesus não dá apenas o poder de ligar e desligar aos bispos, que, como eu falei, inclui a questão de proclamar dogmas. Não se fecha apenas isso, mas esse é o ponto do qual a gente está tratando. No versículo anterior a isso que a gente acabou de ler, em Mateus 18, versículo 17, Jesus ainda confere a todos os apóstolos o poder de excomungar os impenitentes. Mas isso não é assunto para a gente entrar agora. Bom, então a gente viu que ao Papa foi dada de forma exclusiva a autoridade para ensinar toda a igreja e, portanto, proferir dogmas de maneira unilateral, visto que o dogma é uma verdade de fé, ou seja, um ensinamento verdadeiro e, portanto, imutável. Já aos bispos foi dada a autoridade de ensino, que inclui o dogma, mas esse poder específico de proclamar dogmas só pode ser exercido por eles quando falam em comunhão com o Santo Padre durante um concílio e tendo a intenção de definir o dogma, que é o que a gente vai ver que ocorreu, por exemplo, em Niceia, Constantinopla, Éfeso, no Concílio Vaticano I, mas não ocorreu, por exemplo, no Vaticano II, que, como foi dito pelo próprio Papa Paulo VI, foi um concílio meramente pastoral, no qual não se buscou proferir nenhum dogma e, portanto, é passível de erros. Desse modo, a última vez que o poder de ligar e desligar foi utilizado pelo Sagrado Magistério para a proclamação de um dogma, que é uma verdade de fé imutável, foi no ano de 1950, antes do Vaticano II, quando então Papa Pio XII, às lágrimas, declarou do alto da sua cátedra que a Santíssima Virgem Maria, Mãe de Deus e da Igreja, foi verdadeiramente assunta à glória dos céus, em corpo e alma, ao final da sua vida na terra, sendo esse o dogma da Assunção de Nossa Senhora, mistério esse que já era meditado pela Igreja na recitação do Santo Rosário, pelo menos desde o século XV, tendo sido oficializado no século XVI pelo grandioso Papa São Pio V, na bula Consueverum Romani Pontifices, de 1569. Mas claro, o fato em si, a Assunção de Maria, aconteceu ainda no primeiro século, durante o período da vida dos apóstolos. E os registros que nos chegam, os mais antigos que chegam até nós hoje ainda, que permanecem, datam de pelo menos o século II, podendo ser ainda mais antigos, que foi justamente quando morreu São João. Além disso, no século VI, já se tinha bem estabelecida no Oriente, quando os orientais ainda não eram cismáticos, a festa da Dormição de Nossa Senhora, cuja data foi fixada em 15 de agosto pelo imperador Bizâncio, tendo chegado ao Ocidente no século VII sob o nome de Assunção, a qual foi oficializada pelo Papa Sérgio I. Desse modo, embora Pio XII tenha utilizado de forma unilateral o seu poder apenas no ano de 1950 para declarar esse dogma, ele fez isso em comunhão com a antiquíssima tradição da Igreja, a fim de ratificar, sob pena de anátema quem negar, uma verdade testemunhada pelos próprios apóstolos. E por que dormição? Porque até hoje a Igreja não encerrou a questão acerca da morte ou não de Nossa Senhora. Ah, mas como assim? Bom, aqui a gente pode acabar entrando em outro assunto, então só para explicar de forma sucinta. O salário do pecado é a morte. Deus não criou o homem para morrer, mas para ser assunto aos céus quando o seu tempo na terra chegasse ao fim. E nós perdemos isso quando Adão e Eva cometeram o pecado original. Só que Nossa Senhora, ela foi concebida imaculada, ou seja, Deus preservou Nossa Senhora da mancha do pecado original desde a sua concepção. E ela jamais pecou. E isso, inclusive, é dogma. Então, enquanto católico, tu é obrigado a crer nisso, porque isso é verdade. Desse modo, Nossa Senhora não era merecedora da morte. Por essa razão, existe a possibilidade de que ela tenha sido assunta aos céus sem experienciar a morte, cumprindo o plano original de Deus para a humanidade.
Mas também existe a possibilidade de que, a fim de imitar em tudo o seu divino Filho, que não morreu de forma natural, que é a consequência do pecado, mas foi assassinado para imitar ele, ela poderia sim ter morrido de amor e então sido ressuscitada por Deus para aí sim ser assunta aos céus. Seja como for, a gente vê que a Assunção de Maria sempre foi crida pela Igreja, de modo que a proclamação desse dogma no século passado foi só uma formalização, para que ninguém jamais ousasse contestar. E bom, apesar de toda essa exposição que eu fiz para vocês, teve um padre do século IV que ousou questionar o maior pilar da fé católica, afirmando que Cristo não é Deus. Mas sobre isso, a gente vai estudar na aula de amanhã. Muito obrigado por terem assistido até aqui. Conto com vocês para deixarem o like, se inscreverem no canal e estarem aqui na segunda parte dessa nossa aula aberta, que serve para nos preparar para o curso sobre a crise ariana, que não é apenas um estudo histórico que já seria de imensa relevância, mas é uma forma da gente entender como foi da maior crise da história da Igreja, pré-Vaticano II, e ter um olhar de esperança para a crise que a Igreja vive hoje. Vamos terminar então com mais uma Ave Maria, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santo Atanásio, rogai por nós. Todos vós, anjos e santos de Deus, rogai por nós para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A gente se vê amanhã e te peço, convida as pessoas do teu convívio para assistirem essa aula. Eu acho que vai ser muito importante. Essa de hoje eu acredito que já foi muito importante, mas ver a divindade de Cristo explicitada nas Sagradas Escrituras pode ser também de fundamental importância até para pessoas que sequer se dizem cristãs. Então, compartilha a aula de hoje e principalmente a aula de amanhã com eles, certo? Muito obrigado, tenham uma noite abençoada e fiquem com Deus.